E no Rio Grande do Sul voltou a chover, né? Voltou, E tem já uma esfriou. previsão de uns dias ainda aí de chuva. E isso atrapalha extremamente a situação. Essa recuperação de todos, né? O restabelecimento ali da ordem, né? Do moral da população, né? Restabelecimento da ordem. Esse restabelecimento da ordem, como vamos fazer agora o passo a passo? Primeiro a gente tem que esperar a água baixar. Na grande maioria diz que o pior vem agora, depois que a água baixou. Né? Vamos encontrar muita coisa, até nós vamos ter uma entrevista aí que eu vou conversar com quem esteve lá. Muitas pessoas que participaram de resgate estão passando mal, porque entraram diretamente na água. Então, se essas pessoas que agora estão passando mal, imagina a população depois, né? Então, quais as etapas agora que vocês preveem? Então, tem toda a questão da burocracia dentro de Defesa Civil, municípios, né, para essas decretações e a busca, né, de recurso e tal, que é necessário dentro, né, da parte dos órgãos públicos, mas a gente tem também a questão da saúde, né, a população, as águas baixaram, eu tenho visto, né, o pessoal... tem uma equipe ali em Veranópolis que estão fazendo um trabalho sensacional, né? São jipeiros, pessoal da comunidade, estiveram nos resgates, resgataram muita gente. Então a gente viu muita ação da própria, o povo fazendo, né? Eu ia chegar nesse ponto ainda com a senhora. Chegamos, vamos lá. E agora, inclusive, eu vi algumas reportagens e falas, né, postagem, o próprio Léo Fará, mostrando algumas pessoas que vieram como voluntário ajudar e tinha, às vezes, uma feridinha, um buraquinho ali na perna e com o contato constante com a água. E é uma água contaminada, tem muito animal morto, né, tem... rato, né? Então, em poucos dias já está saindo, está inflamado, já está aumentando, né? O risco de leptospirose, algumas doenças que são típicas, né, de uma enchente, né, de um pós-enchente, leptospirose, hepatite, cólera, várias doenças, né? Sem falar que a gente começa a vir inverno, já estamos, né? A própria dengue, né, que já estava no surto de dengue, né? Dengue, exatamente. O Covid, que voltou, a gripe H1N1 também, então, as doenças respiratórias típicas, né? E essas pessoas ficaram expostas. A água, né, pelo relato de muitos, falavam que estava gelada, né, e tal. Quem ficou lá, então, tem muito esse retorno, né, esse cuidado com a questão da saúde. Eu tenho visto também movimento também do indivíduo, de médicos, fazendo, né, um trabalho, um mutirão para atender essas né, que vem vindo de São Paulo com um avião carregado de medicamentos que os laboratórios disponibilizaram, com equipes para atuar em campo, né? Então a gente vê muito a população cuidando da população. Eu tive relatos de pessoas que falaram que voltaram muito maus, febre, né? Febre alta. Inclusive, um deles me falou que estava com o cheiro da água ainda muito forte, impregnado no corpo, não consegue sair aquele cheiro, e vomitando muito, e o outro vomitando sangue até. Estava bem complicado. Mas aí vamos chegar nesse ponto, então, que você falou sobre a ação civil. Nunca se viu uma ação tão forte da comunidade em relação a outra comunidade, né? No caso, dessa vez, com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná e outros estados, né? Como está sendo a mobilização das pessoas em relação a isso, né? Não aguardando o retorno do órgão público, e sim arregaçando as mangas e ajudando o seu próximo, né? A gente tem já o brasileiro como um povo muito solidário, né? Isso é fato. Mas eu sou aquela defensora que o indivíduo é o agente de mudança. Quem faz a mudança na sociedade é o indivíduo, quem gera riqueza é o indivíduo, não é o Estado, somos nós que geramos riqueza. Eu sou agente de mudança. Se eu esperar o Estado, o governo, esquece.
Tem uma pesquisa é um órgão americano, União Nacional de Redução de Risco de Desastres. Eles dizem que 70% do primeiro atendimento é feito por voluntários, né? Conforme ali o ambiente. A maioria, se você for ver um terremoto, quem que vai socorrer na hora do terremoto? É o vizinho, é o pai, a mãe, a família, são os que estão próximos, são aqueles que vêm ajudar. Depois chega o Estado. A gente está presenciando isso, né? A impressão que dá é que a população está enxergando que não precisa do Estado para fazer. Nós conseguimos fazer isso. Entrando um pouquinho além, né, em relação ao Pacto Federativo, que acho que dos 90 ou 60 milhões que o Rio Grande do Sul arrecada, volta apenas 14 milhões. Acho bilhões. Que mais do que Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Volta 14 milhões. Acho que Santa Catarina bilhões. Acho que é 12, né? É pouquíssimo. A cada R$100, a proporção para a gente entender, a cada R$100 que contribui, volta 26. Então, se já tivesse uma anistia da dívida, né, do Estado, né, do Rio Grande do Sul para com a União, se existisse esse não repasse, né, para Brasília, né, eu sou da política de menos Brasília, mais Estado, mais né? Estados mais independentes. Sim, né? Sim. Se não tivesse que entregar lá na mão de Brasília, talvez muita coisa o Estado já pudesse ter feito, né? Então, e isso eu digo, né, vai desde o município, né? Não centralizar, quanto mais perto do cidadão, mais eficiente o povo vai ser, né? Porque o município sabe as demandas que tem, né? As dores que o Estado passa, enfim, né? Agora, Brasília, como que vai regular o morro, ver a verba? Tem que ir lá o deputado mendigar para ter uma emenda aqui, uma ali, para limpar o rio lá no meio da serra, na casinha da Dona Maria, que passa ali do lado. Então, a população, quanto mais perto esse controle da população, eu acho mais eficiente. Como muda isso? Mudando a Constituição? Revisão do Pacto Federativo, acho que é um dos caminhos, né? Pode começar por aí, mudando a visão dos nossos políticos, né? Fazendo, você já foi, não fez, não respondeu. Quantos né? morros construir. do Baú, quantos Rio Grande do Sul, quantas Minas Gerais, quantos São Paulo, quantos Rio de Janeiro precisam acontecer ainda para que isso seja visto? Porque já tivemos vários desastres com muitas mortes, né? Muitas mortes. Minas Gerais, Rio de Janeiro faz pouco tempo, Rio Grande do Sul passando pela segunda onda, Santa Catarina teve um alagamento com enchentes aqui no interior de Santa Catarina. Então, quantos disso tem que acontecer para que seja mudado essa visão federativa em relação aos estados, né? E não é só em relação aos riscos de desastre, né? Como um todo, de né? infraestrutura, né? A partir